Essa questão da formação de público é uma das questões mais importantes assim que tem hoje. Não é só aqui no Brasil que a gente está discutindo isso, tem muita gente falando disso em vários lugares do mundo. O que eu tenho pensado sobre esse assunto é que essa não é uma solução simples, uma coisa que tenha que partir de um único lado. Então não é, por exemplo, só responsabilidade do artista criar o seu público, né? Eu acho que é responsabilidade do artista pensar em estratégias de comunicação, isso sim. Então, qualquer tipo de artista, não só os artistas da cena, quem escreve um livro, ele quer se comunicar também, ele quer que o livro seja legível. Não adianta você criar uma obra que será blindada, ninguém vai entender nada. Então, trata-se de tornar as ideias claras, isso é uma questão. Mas para a produção de público não é só essa ação do artista. Então, por exemplo, a Annie Coquelin, que é uma pesquisadora francesa, ela escreveu esse livro bem interessante falando de arte contemporânea, em que ela diz que a gente não pode mais pensar processo de criação separado da produção. Então é uma rede de comunicações, não é só o artista. O produtor é fundamental, o curador, o programador, o crítico. Então é uma rede de gente que precisa elaborar novas estratégias para apresentar os novos pensamentos. Essa grande polêmica da formação de público está muito ligada à arte contemporânea, porque se diz arte contemporânea é muito blindada, não é só dança, não é só teatro, são as artes plásticas também, o cinema, o vídeo. Por que ela é blindada? Porque ela é uma arte fundamentalmente de processo e não de resultado. Então, quando você convida o público para assistir um processo e não um espetáculo, um produto pronto, você está fazendo aquele público se deslocar de um hábito que ele tem muito internalizado. O cara vai ao teatro e ele quer assistir um espetáculo, ele não quer ver um processo de pesquisa. Então você precisaria pensar nos modos de apresentação desse processo. Não adianta dizer que é um produto diferente que será apresentado, que nem produto é, que é um processo, mas apresentar da mesma maneira como o produto espetáculo é apresentado. Porque é claro que o público vai se decepcionar. Então, algumas vezes se diz, o público está despreparado, o público não tinha repertório para isso, mas isso não é verdade. Ele precisa saber para que ele está sendo convidado, que tipo de experiência que ele vai vivenciar naquele momento. É lógico que a disponibilidade é um fator essencial. Eu não acredito em repertório para público. Tem várias experiências de artistas que trabalham com obras hiper sofisticadas, que nascem de uma pesquisa que conecta muitos universos de conhecimento e que já apresentaram esses trabalhos para públicos que não têm experiência em ver, por exemplo, dança contemporânea, e as pessoas adoraram. Foi criada uma empatia com aquele espetáculo. Então não é uma questão de aprendizado a priori, repertório, não é isso que determina a presença ou não do público, um público que gosta ou não do espetáculo. É preciso criar condições diferentes de apresentação. Porque, por exemplo, aquele modelo, então vamos chamar um pesquisador para conversar com o público, para fazer comentários sobre o espetáculo. Não é dizer que isso não é bom de maneira alguma, mas se isso resolvesse, o problema do público já estaria resolvido há muito tempo, porque isso tem sido feito assim reiteradamente. Então, é um outro tipo de comunicação que precisa se estabelecer entre artista e público. Um processo de mediação mais eficiente, de modo que aquilo que vai ser apresentado realmente importe para quem vai assistir. Então, de alguma maneira, é preciso valorizar aquilo na forma com que a experiência será apresentada. Então, não se trata de dar explicação ou de dar um manual de instrução para assistir aquela obra, mas é preciso pensar conjuntamente o modo de apresentar. E não tem um modelo único, porque isso vai depender de cada experiência. Então, me parece que é um problema de política cultural.
Agora, claro que não é só pensar a especificidade daquela experiência, é preciso ter continuidade. Se não existe continuidade, não há como fazer uma política cultural. Então não adianta uma vez dar dinheiro para as pessoas organizarem os seus trabalhos e depois nunca mais. Porque senão a pessoa não consegue desenvolver a pesquisa e não tem como estabelecer uma continuidade nessa estratégia de comunicação. Então a experiência começa e termina, nunca se cria vínculo. Quando a gente fala em formação de público, isso tem a ver com a criação de vínculo. O vínculo entre quem assiste e quem está fazendo. Entre quem assiste e aquele pensamento que está sendo veiculado lá. Então, para educar uma comunidade, é preciso que tenha continuidade nos processos. Então, isso eu acho que é o maior desafio que a gente tem pela frente. Porque até hoje, mesmo as experiências mais felizes ligadas à política cultural, infelizmente, não tem continuidade. Então não tem como a gente desenvolver, é como qualquer projeto de pesquisa, precisa de tempo, não acontece imediatamente. Tem um outro autor também que trabalha a questão da tradução, que se chama Boaventura de Souza Santos. É um professor lá da Universidade de Coimbra. E essa conversa do Boaventura sobre tradução, ela é muito importante porque ele discute uma coisa que ele chama de pensamento abissal. Ele diz, o pensamento abissal é esse vazio, essa lacuna que tem entre um e o outro. Então ele diz, por exemplo, um grande pensamento abissal no mundo contemporâneo é entre Oriente e Ocidente. Então, muitas das guerras supostamente religiosas ou terroristas, várias das guerras que acontecem no mundo, elas têm como motivo principal o fato da gente não conseguir ultrapassar isso. É um abismo intransponível. Então ele diz, o grande desafio da tradução é fazer essa ponte. A gente pode lembrar de novo da terceira margem. Então é como que você abre um caminho para passar de um lado para o outro, né, para criar uma aproximação. Então ele diz assim, só tem um caminho, é a tradução. Se a gente não consegue traduzir o outro, a gente não consegue se comunicar com o outro e não consegue se aproximar. Então o grande desafio da gente hoje, ele diz, é o pós-moderno, o pós-colonial e além disso. O além disso é esse pensamento abissal. Parece que a gente já passou tanta coisa, mas a gente não conseguiu atravessar. A gente não conseguiu atravessar isso. Enquanto a gente não conseguir, os problemas de poder, os problemas de alteridade, os problemas da diferença e não da diversidade, eles vão persistir.